Você sabia que ser espírita no Brasil já foi considerado crime e dava cadeia? Pois é, pode parecer difícil de acreditar nisso, já que hoje a gente vive numa sociedade e numa cultura fortemente influenciada pela doutrina espírita. Na música, no cinema, nas novelas, no rádio, nas livrarias. O espiritismo, segundo o censo, é a terceira maior religião do país e aquela cujos adeptos possuem maior nível de escolaridade. Mas se a gente vivesse 100 anos atrás, seria difícil imaginar que a doutrina um dia chegaria a isso, já que a sua história é marcada por perseguições, não apenas sociais, mas também políticas e de intolerância religiosa. Apesar de ter surgido na França, como a gente vai ver nesse vídeo, foi no Brasil que a religião cresceu e se popularizou, enraizando-se na nossa cultura como em nenhum outro lugar do mundo. Principalmente através de nomes como Bezerra de Menezes e o Chico Xavier. Mesmo ela não tendo surgido aqui, e ter praticamente quase 200 anos de história, dá para se considerar uma religião genuinamente brasileira. Quando se pensa em espiritismo, logo se pensa em Allan Kardec, o principal nome por trás dela. Muita gente acha que o espiritismo surgiu com o Kardec, mas a verdade é que o espiritismo já existia bem antes dele. A espiritualidade, que é a ânsia do ser humano em se reconectar com algo maior, é algo que existe praticamente desde o surgimento do ser humano. Esse algo maior, no caso inicialmente, era a própria vida, a natureza, tudo que existe. O Deus que está em tudo e em todos, embora na época, é claro, o conceito de Deus sequer existisse. Mas o ser humano pré-histórico já buscava essa conexão. Já a religiosidade, ou seja, a espiritualidade condensada em formas específicas, ela tomando a forma de dogmas, rituais e adoração a deuses, veio muito depois. Com o início da civilização, com as primeiras cidades da história e tudo mais. E ao longo da história foram surgindo inúmeras religiões. Sobre isso, já existe aqui no canal uma série de vídeos sobre a história da espiritualidade, que eu recomendo muito que quem nunca viu, veja, porque ela é sensacional. É uma das melhores coisas já feitas aqui nesse canal. Lá a gente vê uma trajetória de mais de 80 mil anos de história espiritualista. Eu vou deixar o link para essa série no card, que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho, e na descrição também. Aí é só clicarem onde acharem mais fácil. Mas então, a partir do surgimento das religiões, praticamente em toda a história da civilização existiram contatos mediúnicos. E a maioria das religiões antigas, principalmente no Egito, Índia, Grécia e entre os celtas, existiram crenças em vida após a morte e rituais não apenas aos deuses em que acreditavam essas culturas, mas também aos mortos. O fenômeno mediúnico, embora não tivesse esse nome, já existia, assim como tentativas de se comunicar com os mortos, até mesmo em culturas onde isso era proibido e condenado. Na própria Bíblia, por exemplo, existem registros de que os hebreus faziam evocações aos mortos, mesmo isso sendo considerado um grande pecado. O caso mais conhecido talvez seja do rei Saul, invocando o espírito do profeta Samuel. Aliás, profeta, que é algo que não existe apenas na cultura judaica, mas também em muitas outras, é algo que hoje a gente poderia traduzir tranquilamente para médium. Mas calma que a gente já chega lá, que eu estou me adiantando. Bom, já na Idade Média, devido ao domínio do cristianismo, que durou mais de 1000 anos,
A intolerância acabou dificultando muito a prática dessas manifestações. E elas só eram feitas por alguns membros de sociedades secretas, que corriam um grande risco não só de serem excomungados, o que na época era horrível, né? Porque a partir daí era como se a pessoa não fosse nada, um ninguém, uma sombra, mas também corriam o risco de serem mortas, né? E perseguidas pela Inquisição. E isso tudo durou bastante tempo ainda, mesmo depois do fim da Idade Média, alguns séculos, para ser mais exato. Felizmente, nesses séculos que se seguiram o fim da Idade Média, a gente teve movimentos como o Renascimento e o Iluminismo, que ajudaram a diminuir essa influência religiosa. E fez com que o ser humano começasse a se voltar mais para a ciência e para a racionalidade. Isso foi positivo para a humanidade, mas só fez com que o espiritismo conquistasse dois inimigos de uma só vez: a ciência e a igreja. Chegando finalmente no século XIX, é onde o espiritismo surge. Em 1844, ainda antes de Kardec, ocorre o início de uma corrente espiritualista nos Estados Unidos, liderada por Andrew Jackson Davis, protagonista de diversos fenômenos de desdobramento e experiências fora do corpo físico, que levou à publicação de um conjunto de livros conhecidos como Filosofia Harmônica. Em 1848, houve maior interesse nas manifestações, com o caso das Irmãs Fox. Em um vilarejo americano em Nova York, chamado Hydesville, duas jovens que viviam numa casinha simples, que já tinha a fama de mal-assombrada, chamaram a atenção ao começarem a conversar com o suposto espírito de um morto. Em resposta a sons inexplicáveis de pancadas que vinham incomodando a família, elas interrogaram em voz alta o autor das pancadas, fazendo perguntas simples que podiam ser respondidas com um certo número de sons. E isso é muito comum até hoje. Logo, os vizinhos foram chamados, e ao longo de vários dias, a casa da família Fox atraiu uma multidão de curiosos. O código usado para falar com o fantasma evoluiu a ponto de permitir maiores informações, usando uma espécie de alfabeto que tinha a ver com o som das pancadas. E a história que surgiu foi a de que as pancadas eram causadas pelo espírito de um caixeiro viajante, assassinado por um casal que morava na casa antes. Houve até buscas pelo corpo, que supostamente estaria escondido no porão, mas sem sucesso. E logo as meninas foram mandadas para a casa de parentes. Mas os fenômenos pareciam segui-las onde quer que elas fossem, e depois que elas fizeram uma demonstração pública das pancadas em Rochester, uma cidade maior, a fama delas começou a se espalhar pelo país inteiro. E isso se tornou uma febre tão grande a ponto de muitos começarem a tentar comunicação com os mortos. Claro que isso não era bem visto pelas igrejas, que apesar de terem muito menos poder, ainda eram bem influentes. Logo, vários livros sobre o assunto começaram a ser publicados. E assim surgiu o termo espiritismo, em substituição ao termo espiritualismo, que é o mesmo que espiritualidade. Essa nova forma de espiritualidade recebeu esse nome, espiritismo, porque inicialmente se focou mais nessa questão de tentar a comunicação com os espíritos. Várias pessoas começaram a formar grupos chamados de círculos espirituais, para desmistificar o sobrenatural, como eles mesmos diziam. Claro que a grande maioria desses fenômenos eram falsos. O pessoal só queria ganhar dinheiro e aí forjava manifestações. Mas tinham também fenômenos, se não verdadeiros, ao menos sem uma explicação lógica para eles. Com o tempo, os fenômenos deixaram de se resumir apenas a pancadas e começaram também a ter instrumentos musicais tocados pelos espíritos,
e mensagens psicografadas, não apenas de entes queridos de pessoas, mas também de figuras famosas como Benjamin Franklin, George Washington, entre outros. Não demorou muito para isso se espalhar também pela Europa e assumir outras formas, como por exemplo o fenômeno das mesas girantes. E aí sim é nesse contexto que surge o Allan Kardec. Vale lembrar que nessa época também o ocultismo estava bastante em alta, principalmente na Europa. Eliphas Levi, a Helena Blavatsky, que só mais tarde fundou a teosofia, mas nessa época já era uma médium conhecida, entre outros. Então as ideias espíritas não surgem do nada. Elas vão surgindo aos poucos e se juntando. Fenômenos, relatos de clarividentes, curas e até a comunicação com os mortos não eram novidade na época de Kardec, mas não existia ainda um movimento organizado em torno disso. Esse novo espiritualismo moderno, como os jornais chamavam, já tinha centenas de teóricos, estudiosos e médiuns e milhares de simpatizantes e adeptos. No século XIX, o fenômeno das mesas girantes agitava a Europa. Em salões, mesas eram alvo de reportagens, porque elas simplesmente se erguiam, giravam e respondiam a questões mediante batidas no chão. Esse fenômeno era visto como algo de fato sobrenatural por muitos, mas era visto com descrença e até escárnio por estudiosos sérios. Um desses pesquisadores teve sua atenção voltada para esses fenômenos, que passou então a estudá-los. Tratava-se de Hippolyte Léon Densart Rivail, um pedagogo francês fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de um rigoroso método de investigação científica. O mesmo que mais tarde adotou o nome de Allan Kardec, porque foi revelado por médiuns para ele que esse era seu nome numa vida passada, onde ele era um druida celta. Mas, claro, isso foi depois, né? Eu só vou chamar ele, a partir de agora aqui, de Kardec, para facilitar o relato, né? E também porque o outro nome é meio complicadinho, né? Mas, enfim. Aqui nessa época ele ainda era extremamente cético. O século XIX era marcado pelos conceitos de evolução, cientificismo, racionalismo e positivismo. A ciência e o materialismo encontravam-se fortemente entrelaçados e se consolidaram como sendo os únicos agentes capazes de conduzir e orientar o pensamento e a ação humana. Kardec não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas procurou estudá-los a fundo e depois de muito tempo observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que ele identificou como sendo os espíritos dos homens que haviam morrido. Ele passou a ter contato com médiuns, ele mesmo não era médium, e através deles, em especial de duas meninas, as irmãs Baudin, ele fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou elas e codificou, submetendo tudo isso ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por isso. E assim nasceu o Livro dos Espíritos. Nos anos seguintes ele lançou 4 outros livros e assinou como Allan Kardec, por sugerir que as obras não pertenciam a ele, e sim aos espíritos. Para escrever esses livros, ele comparava as respostas, verificava se tinha inconsistências, fazia as mesmas perguntas para outros médios sem contato entre si. E assim ele foi percebendo que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina. Depois que ele viu a qualidade do material recolhido, resolveu publicar o resultado das suas pesquisas. E assim nasce a doutrina espírita. Esses 5 livros são os principais, são considerados o Pentateuco do Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos estão contidos os princípios fundamentais da doutrina. A existência e unicidade de Deus,
que todos os seres estão sujeitos à lei do progresso ou evolução, a existência e imortalidade do espírito e a existência de várias vidas através da reencarnação, possibilidade de comunicação com os espíritos, entre muitos outros princípios que todo mundo já conhece, né? E o principal, fora da caridade não há salvação. Depois veio o livro dos médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que avalia os evangelhos sob a ótica da doutrina espírita, né? Tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã. O Espiritismo bebeu muito do cristianismo, porque, como eu já falei, nessa época, embora a razão e o cientificismo dominassem, a Igreja ainda tinha bastante poder. Não tanto quanto no passado, mas ainda era bastante e ainda era influente. O Kardec passou a ser ridicularizado pelos estudiosos após começar a divulgar essas ideias. Ele antes era membro de várias sociedades científicas e passou a ser rejeitado por elas e pela Igreja, que via seus livros como uma heresia e dizia que os fenômenos mediúnicos eram obra do diabo e ameaçaram até reviver a Inquisição para perseguir os médiuns. As próprias meninas que trabalharam com ele foram perseguidas. Então já era uma ruptura muito forte. Ele não podia se distanciar para muito longe do cristianismo. No Espiritismo, Jesus, criado por Deus, é o guia e modelo para toda a humanidade. É o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. A moral cristã, contida nos evangelhos canônicos, é o maior roteiro ético-moral que o homem possui. E sua prática é a solução para todos os problemas humanos, e também o objetivo a ser atingido pela humanidade. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina cristã, embora muitos neguem isso. Bom, depois veio a obra O Céu e o Inferno, e por fim a Gênese, que aborda questões como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito e a natureza dos milagres. E posteriormente foram lançados livros complementares, como O que é o Espiritismo, em 1859, que é uma introdução didática sobre a doutrina, o periódico Revista Espírita, criado por Kardec, que era voltado exclusivamente a assuntos relacionados ao espiritismo, e depois do seu falecimento em 1889, foi lançado em 1890 obras póstumas pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que trata-se de uma compilação de escritos inéditos do Allan Kardec, com anotações sobre os bastidores da criação da doutrina e que auxiliam na sua compreensão. Além da publicação das obras, ele também realizou diversas viagens pelo interior da França para divulgar a nova doutrina e orientar o processo de criação de novas sociedades espíritas. Para quem quiser saber mais detalhes, eu recomendo fortemente o filme Kardec, da Netflix, que conta em detalhes a vida dele. Bom, apesar do espiritismo ser visto como uma religião, inclusive em pesquisas demográficas ele aparece assim, não existe um consenso entre os espíritas sobre o espiritismo ser ou não uma religião. A ideia de Kardec foi a de criar uma doutrina que unisse ciência, filosofia e religião. Depois do desencarne dele, quem assumiu a liderança do movimento espírita foi Leon Denis, considerado o consolidador do espiritismo, desenvolvendo o lado filosófico da doutrina. Bom, apesar de ter começado na França, com o passar do tempo, o espiritismo foi caindo no esquecimento lá e também no resto da Europa. Em parte pelas pregações da Igreja contra a doutrina, em parte porque a imprensa desde aquela época já era tendenciosa e aliada a interesses de poderosos, então vivia difamando a doutrina, e em parte porque o cientificismo prevaleceu muito mais.
Até hoje a Europa é extremamente materialista, e os que não são adeptos do cristianismo como única forma de espiritualidade. Hoje em dia simplesmente não se ouve falar em espiritismo na França. Existe um livro que eu gosto muito, lia na adolescência, já recomendei ele aqui em outras ocasiões, chamado A Viagem de Theo, da autora Catherine Clement. Esse livro narra a história de um protagonista que tem uma doença e aí ele viaja ao mundo buscando uma cura através das religiões. Então ele passa em diversos países e conhece as religiões dele. Ele passa até pelo Brasil. E se eu não estou enganado, ele tem contato com a Umbanda. E ele passa na França também, mas não é feita sequer uma única menção ao espiritismo. E olha que a autora do livro é francesa, hein? Então, o espiritismo só sobreviveu porque veio para as Américas, exercendo inclusive forte influência sobre várias religiões de matriz africana, não só aqui no Brasil, mas também no Caribe. Nos Estados Unidos ele não se popularizou tanto. Lá as outras formas de espiritismo eram mais conhecidas. Essa mesma linha seguida mais tarde pelo Edgar Cayce. Sabe, existem várias formas de espiritismo, portanto não é errado falar espiritismo kardecista ou kardecismo. Muitos espíritas ficam bravos com isso, como se fosse um pleonasmo, só existe o espiritismo de Kardec como sendo o verdadeiro, mas não, existem vários. Então errado não é. Só no Brasil a gente tem várias dissidências. Tem a linha do espiritismo de Ramatiz, a linha do Valdo Vieira. A própria Umbanda, embora não se auto-intitule assim, é uma outra forma de espiritismo. Não seria errado falar isso. A própria Federação Espírita reconhece isso. Enfim, mas o foco do vídeo aqui é sobre a doutrina do Kardec, Então vamos focar nisso. Com exceção do Valdo Vieira, já tem vídeos aqui explicando essas outras linhas que eu recomendo que vejam eles também. No Brasil, que foi onde o espiritismo mais se popularizou até chegar a ser o que é hoje, a terceira religião com mais adeptos no país, ele chegou ainda na metade do século XIX, mas a sua divulgação no Rio de Janeiro foi limitada. A princípio ficando restrito à colônia francesa da capital e alguns intelectuais. Esses imigrantes franceses contavam com prestígio econômico, social e cultural, constituídos por professores, jornalistas e comerciantes. Já na Bahia, ela se instalou de uma forma muito mais firme e organizada. Foi lá que surgiu o primeiro centro espírita de que se tem notícia no Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado em 1865. Época em que o Kardec ainda estava escrevendo os livros. A doutrina não era tão popular na época, sendo seguido por poucas pessoas, mas já foi o suficiente para ser perseguido pela igreja. Em 1867, o arcebispo baiano pregou sobre a necessidade de combater e censurar o espiritismo. Mas essa perseguição ajudou a chamar a atenção do restante do país e isso ajudou na sua divulgação. Logo, vários grupos de estudo da doutrina e prática de caridade se formaram. Depois dessa repercussão toda, aí sim ele começou a ficar mais popular no Rio de Janeiro, que até então era a capital do país. Em 1873, se organizou um primeiro grupo de estudos espíritas no Rio de Janeiro, o Grupo Confúcio, que formou a base sobre a qual se levantaria a Federação Espírita Brasileira, a FEB, uma década mais tarde. O grupo organizou a tradução das obras do Kardec para o português, contribuindo decisivamente para a expansão da doutrina. Mas, assim como aconteceu na Europa, a Igreja Católica e a imprensa intensificaram suas críticas ao espiritismo, considerando ele uma fraude, uma heresia ou fruto de ações demoníacas. Para combater essas desinformações e ampliar a divulgação da doutrina, foi fundado um periódico quinzenal chamado O Reformador, com artigos defendendo reformas sociais e políticas consideradas essenciais para a época, tais como a liberdade religiosa e a abolição da escravatura.
Inicialmente, a tiragem era muito pequena, de 300 a 400 exemplares, e a maior parte era distribuída gratuitamente. Mas, com o tempo, a publicação foi se ampliando, chegando a ser remetida até para o exterior, principalmente para Portugal. Esse periódico iniciou a criação de um centro formado por representantes de todos os grupos e centros espíritas do país. E assim, em 1884, surgiu a FEB, para fortalecer o espiritismo, que além de estar sendo constantemente atacado, ainda estava dividido em grupos que defendiam mais o caráter científico e outros grupos que defendiam mais o lado místico. E assim como na Europa, o espiritismo não teve que enfrentar apenas a igreja, mas também o cientificismo e o intelectualismo. Vários médicos e intelectuais começaram a considerar o espiritismo um retrocesso na evolução do pensamento humano. Muitos chamavam de loucura ou de doença, chegando a ser considerada mais contagiosa do que a febre amarela. O próprio Machado de Assis dizia que qualquer um poderia aceitar os princípios espíritas, mas que a loucura seria sempre uma consequência inevitável. E até os passes ou mesmo as curas mediúnicas passaram a ser chamadas de exercício ilegal da medicina e consideradas crime. Vários artigos da legislação proibiam várias práticas espíritas e as enquadravam nos crimes contra a tranquilidade pública ou contra a saúde pública. O espiritismo podia render até 6 meses de prisão. Apesar disso, essa perseguição era mais social, sabe? No campo penal não era seguida tão à risca. Isso dependia de vários fatores. Muitas figuras históricas da época também eram simpatizantes, como Quintino Bocaiúva, Saldanha Marinho, Augusto dos Anjos, que coordenava sessões espíritas, e Castro Alves, que até quis durante um tempo escrever uma obra de cunho espírita, mas desistiu da ideia devido à perseguição. Esses simpatizantes ainda eram uma minoria, mesmo sendo famosos. No geral, o espiritismo era combatido por todo mundo, pela igreja, pelos intelectuais, pelos médicos, pelo judiciário e até mesmo pelos policiais. E tudo isso se estendeu até a primeira metade do século XX, mesmo após a proclamação da República. Mas mesmo com a perseguição, ele continuou conquistando muitos adeptos e com o passar do tempo, todo mundo foi aceitando e respeitando a presença da doutrina. Apesar de começar a ser aceito socialmente, como crime a prática só deixou de ser proibida oficialmente com a promulgação do Código Penal de 1940 e um pouco depois com a Constituição Brasileira de 1946 ao fim do Estado Novo, que garantiu ampla liberdade religiosa no país. Um dos grandes expoentes da doutrina espírita nesse período foi Bezerra de Menezes. Ele era médico, militar, político e escritor, e morreu em 1900, nesse período turbulento para a doutrina. Mas não sem antes semear a doutrina espírita em solo brasileiro. Missão que, segundo ele mesmo, teria recebido do plano espiritual. Por esse motivo, ele é considerado o Kardec brasileiro. Como médico, ele fez caridade e atendeu quem precisava de ajuda, sem nunca cobrar nada. E como político, ele desenvolveu grande trabalho em defesa dos humildes e necessitados. Seu primeiro contato com a doutrina ocorreu no ano de 1875, que é considerado um ano mágico no mundo. Na história da espiritualidade, muita coisa aconteceu nesse ano. A morte de Eliphas Levi, o nascimento de Carl Jung e Aleister Crowley, a fundação da Sociedade Teosófica, entre muitos outros eventos. Eu falo sobre tudo isso também na minha série que eu já indiquei sobre a história da espiritualidade. Nesse ano, o Bezerra ganhou um exemplar de O Livro dos Espíritos e ficou fascinado a ponto de começar a seguir a doutrina e pregar sobre ela. Ele organizou grupos de estudos, escreveu artigos,
fundou a primeira livraria espírita do Brasil e foi convidado para ser presidente da Federação Espírita, onde ficou no cargo até 1900, ano de sua morte. Ele inclusive ajudou a fundar ela, mas humildemente se recusou a ter o nome colocado entre os fundadores. Em meio à divisão da doutrina entre os mais científicos e os mais místicos, sentiram que ele era o único que podia unificar o espiritismo, como ele fez de fato. E após o seu desencarne, várias obras mediúnicas foram atribuídas a ele. Ele teria continuado a ajudar o espiritismo do plano espiritual, escrevendo obras, livros, orações, através de psicografias de médiuns. Se o espiritismo é o que é hoje, sem dúvida nenhuma foi por causa de Chico Xavier, aquele que é conhecido como o maior psicógrafo que já existiu. Ele escreveu mais de 400 livros, todos psicografados por espíritos, e sempre doava os direitos autorais para a Federação Espírita ou para instituições de caridade. Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e apesar de ter sido criado como católico, sempre teve o dom mediúnico. Com 4 anos ele já via e ouvia espíritos e conversava com eles. Com 5 anos ele perde sua mãe e passa a viver com sua madrinha, que o maltratava constantemente. Várias vezes Chico ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. A segunda esposa do pai dele reuniu todos os seus irmãos e ainda teve outros 5 filhos. Durante vários anos, de 1920 a 1927, ele ficou sem receber mais contato da mãe. Em 1927, uma de suas irmãs ficou doente e um casal de espíritas reuniu-se com sua família e realizaram a primeira sessão espírita, que teve lugar na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Na mesa estavam os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos. E nessa sessão ele ouviu a mãe pela primeira vez em muito tempo, e ela dizia que aqueles livros eram 2 tesouros de luz e que ele deveria estudá-los. Mais tarde, no mesmo ano, foi fundado um centro espírita na casa do Chico, organizado pelo próprio pai dele, que se fez presidente. E em pouco tempo bastante gente já frequentava o local, que ficou conhecido como Centro Espírita Luiz Gonzaga. E foi onde Chico fez suas primeiras atuações como médium. Em 1932, ele psicografou seu primeiro livro, Parnaso de Além do Túmulo, que reúne 256 poemas atribuídos a poetas mortos. E até 1950 ele já tinha psicografado mais de 50 livros. Nesse meio tempo ele sofre perseguição da igreja, o padre da cidade de quem ele era muito amigo faleceu e não deixaram ele frequentar o velório. Ele era acusado de falar com o diabo ou de ter problemas mentais. E nesse meio tempo também é quando ele conhece o Emmanuel, seu mentor. A partir de 1943 é que o Chico começou a escrever os livros ditados pelo André Luiz. Juntos eles escreveram uma série de livros que abordam a vida no mundo espiritual, que começa com O Nosso Lar, seguido de Os Mensageiros, ambos já tendo virado filmes, e outros 11 livros, totalizando 13. Em 1959, o Chico se muda para Uberaba, e na mesma época ele fazia visitas a lares carentes, e mais tarde a cidade de Uberaba se transformou num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Até hoje, lá turistas passam para visitar o Memorial de Chico Xavier e o museu, que era a casa onde o médium residia. Aliás, em Pedro Leopoldo, a primeira casa que o Chico viveu, também hoje é um museu. Em 1971, foram exibidas 2 entrevistas históricas com o Chico Xavier no programa Pinga Fogo, na extinta Rede Tupi,
tendo a primeira delas a maior audiência da história da TV brasileira. Ali o país inteiro parou para ver as ideias espíritas, e pela primeira vez alguém falou para tanta gente sobre vida no plano espiritual, outras religiões e crenças, a Bíblia, a vida em outros planetas e o que mais tarde viria a ser conhecido como a data limite. É importante lembrar que o próprio Chico nunca usou esse termo. Chico Xavier faleceu em 2002, em Uberaba, por conta de uma parada cardíaca. Por curiosidade, ele desencarnou no mesmo dia em que o Brasil foi pentacampeão mundial. Ele mesmo vivia dizendo antes que seu desencarne seria num dia em que todos estivessem felizes. Assim o peso de sua morte não seria tão sentido. E foi exatamente o que aconteceu. Chico Xavier ficou conhecido não apenas pela caridade e pela iluminação, mas também por ter popularizado e revolucionado o espiritismo. Foi por causa dele e suas obras que o espiritismo se tornou tão grande quanto é hoje. Não sozinho, é claro, outros também merecem mérito, mas ele é o principal nome quando se pensa em espiritismo e um dos principais quando se pensa em seres evoluídos e iluminados. Ele ensinou não apenas através dos livros, mas também através do exemplo. Mostrou muitas vezes ser um exímio praticante dos princípios cristãos, praticando a paz e o perdão àqueles que muitas vezes o faziam mal. Em 1981 e 82, ele chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Apesar de não ter ganhado, a indicação por si só já é um feito enorme. Em 2012, o SBT promoveu um concurso sobre quem seria o maior brasileiro de todos os tempos e Chico Xavier foi quem ganhou, recebendo então esse título. Em 2021, o ex-presidente da República incluiu o nome de Chico Xavier no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, um documento que preserva os nomes de figuras que marcaram a história do país. Como eu falei há pouco, essa popularização do espiritismo não se deve apenas ao Chico. Outros também tiveram um papel importantíssimo, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que também é conhecido por ter escrito inúmeros livros, doar os direitos autorais para a caridade e ter dedicado a vida inteira à caridade. Ele é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. E em 1952, ele fundou, junto com Nilson de Souza Pereira, um amigo dele, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que até hoje atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000, centenas delas registradas como filhos dele. E na década de 60, quem também chamou a atenção foi o médium Zé Arigó, que realizava curas espirituais ao receber o espírito de uma entidade chamada Dr. Fritz. Ele realizava cirurgias gratuitamente e foi preso 2 vezes, acusado de feitiçaria e prática ilegal da medicina. Ele morreu em 1971 e depois dele, outros 2 médios afirmavam incorporar o Dr. Fritz. Mas esses outros médios são cheios de controvérsias. Um deles, Edson Cavalcante de Queiroz, inclusive, foi assassinado em 1991. Existe um filme contando a história do Zé Arigó, chamado Predestinado. Assim como existe um filme do Divaldo. E do Chico, é claro, existem vários, além de filmes baseados em suas obras. E assim como o Zé Arigó, nessa época também surgiu um médium de cura, polêmico, mas não dá para negar que popularizou bastante o espiritismo, que é o João de Deus, que durante muito tempo foi buscado por muita gente, incluindo políticos e celebridades.
ficando conhecido no Brasil inteiro e procurado até por gente do exterior para curas, onde ele ficou famoso após ser entrevistado pela Oprah. Essas pessoas iam visitá-lo em caravanas na cidade de Abadiânia, em Goiás, onde de forma quase mafiosa ele controlava e mandava em praticamente tudo. Em 2018 vieram as acusações de abuso sexual em cima dele e ele foi preso. Isso foi um choque e um desserviço, porque acabou que todo o espiritismo acabou pagando pato pelas ações dele e caiu em descrédito. Embora antes disso ele mesmo tenha ajudado a popularizar também. Apesar da surpresa de alguns, outros disseram que já sabiam ou pelo menos suspeitavam da má índole dele, só não falavam nada porque ele tinha muito poder, né? Poder social, digo. Tem quem diga que ele era médium, sim, pelo menos no princípio, né? Mas foi abandonado pelos espíritos quando começou a usar seu dom apenas para ganho pessoal. Durante uma época, de fato, ele curava. Depois, ele começou só a receitar remédios, né? Falava para a pessoa orar, e aí talvez muitos até se curavam pela própria mente, né? Mas não por causa dele. Tem um documentário na Netflix também que conta tudo isso. Hoje em dia, o espiritismo é a terceira maior religião no Brasil. E o impacto cultural dele é muito grande, exercendo influência em praticamente tudo, até mesmo no cinema e nas novelas, coisa que o brasileiro consome muito. Existem certas divergências por conta de política, né, e ideologia, de pessoas querendo dividir o movimento, criar um novo espiritismo, atualizado, entre aspas, como eles mesmos dizem, né? Reescrever os livros do Kardec. Mas felizmente é uma minoria barulhenta que prega isso, mas é triste ver isso dentro de uma doutrina que demorou tanto para chegar onde está hoje. Os livros do Kardec já venderam mais de 25 milhões de exemplares em todo o território brasileiro. Isso sem mencionar os livros que são distribuídos gratuitamente, né, que são a maioria. Fazendo parte não só da divulgação da doutrina, mas também do trabalho de caridade, que é parte essencial dela. O mercado editorial espírita brasileiro ultrapassa 4 mil títulos já editados e mais de 100 milhões de exemplares vendidos. Os livros espíritas lideram o ranking dos mais vendidos nas principais livrarias do país. E o espiritismo é a principal porta de entrada para a espiritualidade universalista, né, que visa estudar e unir todas as correntes filosóficas e religiosas. E que, claro, é o objetivo principal desse canal aqui. Bom, lembrando mais uma vez que a renda desse vídeo é para ajudar as vítimas das enchentes, né? Já que o assunto é espiritismo e caridade, né? Nada mais justo do que usar a renda que eu vou ganhar com ele para esse fim, né? Assim como fizeram um Chico, Divaldo, entre outros com seus livros. Por isso, mais uma vez, eu peço para que compartilhem ele. Saiba que só o fato de você ter assistido o vídeo todo, assistido até aqui, já ajuda muito, tá? Porque isso faz com que o YouTube recomende mais o vídeo. Mas, se compartilharem, também ajuda ainda mais. Bom, até o próximo vídeo. Gratidão.